Durante a produção do jogo Penumbra Overturn, uma franquia de jogos de terror em primeira pessoa, o diretor Thomas Grip constatou uma demanda que vinha de vários jogadores que testaram o título. Eles queriam armas para se defender contra os inimigos. Era meados de 2006 quando a primeira demo do jogo foi lançada e o gênero terror já tinha dado uma guinada. O survival horror, que virou sinônimo para os jogos de terror, deu espaço para o que alguns críticos chamaram de action horror ou survival action. Se você pensou em jogos como Resident Evil 4, você pensou certo. Esse novo segmento tinha ênfase no combate. Os jogadores não estavam mais numa posição tão vulnerável quanto nos primeiros Resident Evil. Pelo contrário, enfrentar e eliminar muitos inimigos era incentivado. Isso acabou por influenciar a percepção de toda a indústria de como os jogos de terror deveriam ser a partir daí. Por isso, a decisão final dos desenvolvedores em relação ao Penumbra foi ceder e adicionar um sistema de combate, mas aquele combate que deixa a desejar. Opções limitadas, animações mais lentas e armas melee com uma distância curta para se dar um hit. A intenção era desincentivar o combate ao trazer muito risco para o jogador e fazer ele enfrentar inimigos só quando não houvesse outra saída. O jogador deveria só paralisar o inimigo por um instante e correr, mas o resultado não saiu como esperado. O que o Grip percebeu foi que sempre que você oferecer a oportunidade para o jogador entrar em combate, ele vai querer enfrentar o inimigo. Com esse objetivo de se distanciar do action horror da época, o diretor tomou uma decisão radical no segundo jogo, Penumbra Black Plague. Tudo que o jogador consegue fazer na presença dos monstros é se esconder e fugir. Alguns anos depois, o estúdio conseguiu refinar esse design focado na vulnerabilidade do jogador no seu jogo mais popular e um dos mais influentes do gênero, Amnesia: The Dark Descent. Com esse projeto, o Grip chegou a declarar o seguinte: o terror é o único gênero em que vale a pena sacrificar gameplay para criar emoções e construir uma atmosfera. Eu sou Gabriel e esse é mais um Praise the Game. Falar sobre jogos de terror pode ser uma tarefa complicada, principalmente ao tentar levar em conta o que o público considera um jogo de terror. É só ver as discussões que duram até hoje em torno de jogos como o já citado Resident Evil 4. É aí que entra o trabalho do escritor e pesquisador Bernard Perron, que nos ajuda a entender que o gênero terror pode ser classificado por níveis. Ele faz essa divisão por meio do que ele chama de pirâmide de jogos assustadores. Na base dessa pirâmide, nós encontramos aqueles jogos que trabalham com o terror de forma mais contextual. Ele geralmente inclui uma narrativa com a temática de terror e traz algumas iconografias do gênero. Jogos como Darkest Dungeon, Diablo ou mesmo Castlevania. Nós encontramos os cenários grotescos, o sangue e as tripas, a escuridão, demônios e vampiros e enredos em que uma criatura maligna trabalha para dominar o mundo. Eles têm toda uma roupagem do terror, mas eles não têm o objetivo de assustar e amedrontar o jogador. No meio da pirâmide vamos encontrar jogos que até criam uma tensão de medo, mas de forma esporádica e pontual. A maior parte da gameplay está mais voltada para outros aspectos do que assustar o jogador. Em alguns trechos no jogo Stalker, você vai investigar instalações subterrâneas em que você desconfia até da sua própria sombra. Os locais são escuros, existem objetos que se mexem sozinhos e fenômenos sobrenaturais, mas apesar dessa experiência mais aterrorizante, muito do jogo envolve mais o combate a tiros com outras facções e monstros que perambulam por Chernobyl. O início da campanha do Leon em Resident Evil 6 se diferencia justamente pelos ambientes mais quietos, uma exploração mais lenta e inimigos que espreitam no escuro. Não à toa foi bastante elogiada pelos fãs mais antigos da franquia, mas o jogo se destaca mais por uma ação quase ininterrupta, muitas explosões e combate de grande escala. Finalmente, no topo da pirâmide, estão aqueles jogos que têm o objetivo de design provocar medo no jogador. Toda a estrutura de gameplay é voltada para deixar o jogador vulnerável, até porque se ele não se sente em perigo, não tem por que ter receio do que vem pela frente. A experiência gira em torno da sobrevivência, enfrentando as baixas probabilidades de sair vivo. Sim, esse lugar é ocupado por todos os jogos reconhecidos como survival horror e é o nível de terror que nos interessa para esse vídeo. Porém, é importante ressaltar que não é porque o jogo está no topo da pirâmide que ele é necessariamente um survival horror. Mas antes de entrar nesse mérito, precisamos abordar a estrutura de gameplay do gênero terror. E se você estiver curtindo o conteúdo e quiser contribuir com o canal, a forma mais fácil é deixar o seu gostei. Muito obrigado!
É possível identificar três principais estruturas de gameplay em jogos de terror: a progressão espacial, a manipulação e gerenciamento de itens e o conflito com o monstro ou monstros. A progressão espacial se refere a conseguir sair de um lugar e chegar a outro. O jogador precisa encontrar a saída em um emaranhado de corredores, portas, salas e andares, ou talvez trilhas e ruas numa locação externa. Manipular e gerenciar itens vai envolver um inventário para carregar, combinar e usar recursos, encontrar itens-chaves, coletar pistas e outras interações com objetos em um level, como destruir ou manipular para resolver um puzzle. Quando falamos do monstro, estamos falando do sistema de combate, sobre as diferentes formas que o jogador se defende da ameaça. No entanto, uma tendência que tomou conta nessa última década nos jogos de terror foi justamente a falta desse sistema, em que tudo que o jogador consegue fazer é correr e se esconder. Quando eu mencionei que nem todos os jogos no topo da pirâmide são survival horror, a nova onda do terror iniciada lá por Amnesia ilustra bem isso. Uma das características do survival horror é oferecer um sistema de combate ainda que intencionalmente menos eficaz. Com Amnesia, os jogos passaram a tentar subtrair esse design estabelecido, então em vez de poder se defender, o jogador deveria fugir dos combates. Não que isso fosse de todo inovador, Clock Tower já fazia isso lá no Super Nintendo, mas agora era toda uma geração de jogos em primeira pessoa, o que fez críticos e pesquisadores chamar essa nova leva do terror de Stealth Horror, ou FPA, First Person Avoider, jogos em primeira pessoa em que você evita os monstros. E não parou por aí, a ascensão da cena indie trouxe mais experimentos para o gênero, com alguns jogos reduzindo ou mesmo removendo a manipulação e gerenciamento de itens. Em SCP-087, tudo que o jogador faz é descer por uma escadaria em direção a um abismo. Esse curto jogo experimental se sustenta totalmente por sua atmosfera mórbida e até mesmo angustiante. Lembra da declaração do Grip sobre o terror permitir sacrificar gameplay para causar emoções? Está aí um ótimo exemplo. Por isso não dá para simplesmente relegar toda a experiência do terror ao survival horror, pelo menos não mais. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre como o primeiro Resident Evil definiu os pilares do survival horror e eu recomendo muito que você assista. Esclarecida essa questão, precisamos nos aprofundar nessas estruturas porque elas não aparecem da mesma forma em todos esses jogos. A progressão espacial em Dead Space Extraction é bem diferente quando comparada com Siren, certo? Nesse spin-off do Dead Space, o jogo avança de forma automática por ser um rail shooter. Já Siren tem um elemento mais estratégico, em que você precisa descobrir as melhores rotas, incorporando e enxergando o cenário pela visão dos inimigos. Isso permite que você assista a rota que eles estão passando, e assim você define como vai prosseguir sem ser visto. Existem dois modelos que guiam a construção de gameplay, o modelo emergente e o modelo pré-determinado. Emergente é quando há possibilidades para o jogador fazer ações diferentes quando a oportunidade aparece, então não tem só um jeito certo. Agora, quando as ações são pré-determinadas, a solução é mais específica e fixa, então o jogador precisa, na verdade, descobrir a forma certa de vencer o desafio. Essas estruturas também desafiam o jogador de duas maneiras, físicas e cognitivas. Físicas aqui envolvendo a movimentação e posicionamento do personagem, precisão na mira, reflexos, time, etc. Enquanto cognitivas envolve o raciocínio lógico. Para tudo isso ficar mais claro, vamos identificar esses modelos nos jogos, começando pela progressão espacial. Em Darkwood, o jogador se encontra perdido em uma floresta misteriosa e precisa encontrar a saída enquanto se depara com todo tipo de perigo, plantas venenosas, animais mutantes, canibais e até fantasmas. A progressão espacial aqui é emergente porque você explora essa floresta de forma livre, descobrindo passagens e rotas seguras para chegar em determinado lugar. Além disso, é exigido do jogador habilidades físicas. Muitas vezes você precisa agir rápido e correr de inimigos, ou mesmo chegar no seu esconderijo antes que anoiteça.
Agora, em Saturnália, você explora uma pequena cidade que mais parece um labirinto de becos e ruas em que você vai visitar os mesmos pontos muitas vezes. A exploração emergente permite que você não tenha que investigar os locais numa ordem específica e se torna um desafio cognitivo porque você precisa decorar essas rotas conforme acessa o mapa em pontos específicos, se quiser chegar em determinado lugar e não ficar dando voltas. Em se tratando de gerenciamento de itens, você economiza munição em Dead Space quando está esperando os momentos oportunos em que gastar essa munição vai ser essencial, ou seja, uma decisão emergente. Mas quando você precisa encontrar uma chave e abrir portas em Tormented Souls, esse desafio é pré-determinado porque esse é um item encontrado num lugar específico e tem um uso específico. E claro, em ambos os casos o jogador usou o raciocínio lógico. Agora, a respeito do conflito com os monstros, Cold Country exige habilidades físicas do jogador que precisa se posicionar a uma boa distância e também mirar com eficiência contra os inimigos, criando toda uma dinâmica emergente. Por outro lado, para evitar que você seja pego pelo Bunzo Bunny, um coelho de pelúcia que age como um boss em Pop Playtime, você precisa usar o raciocínio lógico ao decorar uma sequência de cores e replicar essa sequência em painéis. Se errar muitas vezes nessa dinâmica pré-determinada, o coelho vai descer o suficiente e te alcançar. Preciso ressaltar que nenhuma experiência traz necessariamente só um modelo ou só um tipo de desafio. Darkwood também é um tanto pré-determinado quando você precisa avançar para um próximo capítulo, e Saturnália também exige habilidades físicas do jogador quando você precisa avançar pela cidade sendo perseguido pelo monstro do jogo. Entendemos sobre as estruturas, modelos e desafios, mas se for analisar de forma mais abrangente, todos esses elementos também aparecem em outros gêneros, como um RPG ou um FPS de ação. Gerenciar itens, enfrentar inimigos ou avançar por um level cheio de obstáculos. Todos eles têm isso em alguma medida, certo? O que faz o terror uma experiência única é que ele consegue instigar medo. Então, para complementar a gameplay, usamos o que o Perron chama de táticas de medo. As táticas de medo são divididas em 4 categorias: ponto de vista, ambiente, comportamento do monstro e recursos. Quando falamos de ponto de vista, nós estamos falando da perspectiva jogador-personagem. Temos jogos de terror em primeira pessoa, terceira pessoa e em alguns casos um híbrido, como Fatal Frame, que muda para a primeira pessoa quando você aponta a câmera obscura e tira foto dos fantasmas. O que cria tensão no jogador é não conseguir visualizar com clareza os detalhes em volta do cenário e o baixo alcance da visão. Geralmente isso é causado por causa da escuridão em volta com poucas fontes de luz. Sendo um jogo de terror, você sabe que existe uma ameaça, e você se sente ainda mais inseguro quando também existe uma dificuldade em identificar da onde essa ameaça pode aparecer. Para causar essa sensação, jogos de terror utilizam de espaços cegos. Esses espaços cegos podem ser de 2 qualidades: diegéticos e não diegéticos. Um elemento diegético está justificado na narrativa. Por exemplo, quando ouvimos qualquer som em um jogo, a fonte desse som também está dentro desse universo. É quando podemos dizer que os personagens também ouvem. Em The Evil Within, nós ouvimos a clássica Claire de Lune toda vez que estamos próximos a um espelho que nos leva para o local de save. Quanto mais perto desse espelho, mais alto fica a música, orientando o jogador que é dali que essa música vem. Já em Silent Hill, nós pegamos um rádio e esse rádio emite um chiado sempre que o inimigo estiver próximo. A música e o ruído fazem parte desse contexto ficcional do seu respectivo jogo. Tanto o Sebastian quanto o Harry ouvem esses sons também, não só o jogador. É isso que faz deles sons diegéticos. Agora, aquela trilha sonora com ritmo acelerado, que toca quando somos perseguidos por um assassino em Dead by Daylight, essa trilha não diegética. Ela é tocada a partir da interface do jogo. Ela não faz parte do contexto ficcional. Ela só se comunica diretamente com você.
Deu para entender a diferença? É bom deixar claro que não existe um pior ou melhor. Tudo depende da proposta e experiência. São só qualidades diferentes. Agora, voltando aos espaços cegos, um dispositivo muito comum nos jogos que criam espaços cegos diegéticos é a lanterna, ou qualquer outra fonte de luz que o jogador carregue para tentar enxergar o caminho em espaços escuros. Em uma visão em primeira pessoa, o jogador define o ponto de observação. Justamente por isso, muito do que acontece no mundo em volta fica fora de tela, como uma ameaça que pode estar atrás de você. O pequeno feixe de luz de uma lanterna faz um recorte ainda menor do que você consegue enxergar, aumentando os espaços cegos e trazendo mais insegurança. A Outlast foi criativa ao trazer o uso de uma câmera e fazer o jogador navegar por lugares escuros com uma visão noturna, colocando um filtro na tela que deixa a visão meio borrada, com baixo alcance e ainda necessita de baterias. Jogos em terceira pessoa também criam espaços diegéticos como o clássico Nevoeiro em Silent Hill, que te deixa ansioso porque você não consegue identificar de qual lado o inimigo está se aproximando. Agora, quando estamos falando do uso de espaços não diegéticos, estamos falando principalmente do que está fora de tela, ou seja, são criados a partir do uso de ângulo e enquadramentos de câmera. Nesse caso, são jogos em terceira pessoa com aquela câmera mais distante que consegue criar esses tipos de espaços. A câmera pode ser fixa ou às vezes até dinâmica porque ela acompanha um pouco você, mas é sempre posicionada de uma maneira que nós, jogadores, não consigamos ver uma parte da sala que está oculta justamente pelo enquadramento. A incerteza gerada por esse esquema pede que o jogador navegue com mais cautela. Veja como em Alone in the Dark: The New Nightmare faz uso dos dois espaços cegos nesse trecho. Quando o Edward entra no sótão, tem um inimigo escondido no escuro ao fundo e logo em seguida outro inimigo aparece vindo de fora da tela. Esse esquema funciona muito bem confundindo o jogador. Ao ouvir o som da criatura, você vai ficar em alerta e achar que ela está fora da tela por não estar à vista, quando na verdade são dois inimigos. A câmera fixa acabou sendo deixada de lado com o tempo em prol de uma câmera em terceira pessoa mais subjetiva, que acompanha o personagem sobre o ombro. Havia críticas de como ela atrapalhava os combates, o que não fazia dela muito funcional, mas é inegável que ela oferecia uma experiência de medo bastante única. Essa técnica da intrusão de invadir a tela é emprestada do cinema e a marca de muitos jogos como Five Nights at Freddy's, o famoso jump scare. Justamente no momento de grande tensão, o inimigo aparece de repente na tela, interrompendo toda a ação do jogador para provocar aquele grande susto. Mas para ela ser efetiva, o bom uso do som e a falta dele faz toda a diferença. E para isso precisamos falar do tópico ambiente. O jogador nunca deve se sentir confortável enquanto avança pelo cenário. Primeiro tem que haver uma sensação de isolamento. Mesmo jogos que se passam em cenários que são espaços públicos geralmente cheios de gente, agora não há ninguém à vista. Segundo, fica evidente que há sinais de perigo. Móveis estão fora de lugar, objetos quebrados, pouca iluminação, marcas de sangue pelo chão e paredes e, finalmente, cadáveres expostos, mostrando que o perigo é real. E terceiro, uma trilha sonora que colabora para criar uma atmosfera medonha e o silêncio que também cria expectativas no jogador de que algo pode acontecer a qualquer momento. Agora, na gameplay, o que coloca o jogador em total alerta e cogitar alguma ação enquanto avança por um level é a antecipação do medo, que é causada por avisos sonoros ou visuais. Passos, gemidos, grunhidos, gritos, coisas se arrastando, ou mesmo uma trilha não diegética associada a um inimigo. Esses sons funcionam como um aviso para o jogador, indicando que ele precisa se preparar para tomar alguma ação, seja fugir ou entrar em combate. Os corredores dos Resident Evil clássicos são mais assustadores porque ouvimos os gemidos e passos dos zumbis enquanto eles estão fora de tela. Não sabemos quantos são, nem o quão próximos eles estão. Sem esses sons, o jogador provavelmente seria pego gratuitamente na transição de câmera e a experiência não seria assustadora, mas sim frustrante. De forma parecida, em Alien Isolation, toda vez que o Alien aparece, ouvimos um barulho típico dele quebrando alguma coisa, geralmente os tubos de ventilação, que é um alerta para o jogador se esconder. Os passos que ouvimos enquanto esperamos escondidos dentro de um armário nos indica se ele está se afastando ou se ainda está na área.
claro, o sensor de movimento que traz um alerta visual da presença da criatura. A franquia Fatal Frame, por exemplo, apela para um aviso mais visual. Toda vez que um fantasma está próximo, um filamento ali na interface sempre se acende, só não aponta para a gente onde que aquele fantasma está no cenário, o que cria uma grande tensão. Criar essa antecipação de medo colabora com os efeitos de susto, como o jump scare. Mas você também pode surpreender o jogador quando não há nenhuma indicação. Sendo um jogo, logo você vai associar esses sons e visuais a uma ameaça próxima. E quando não houver sinal, então você vai achar que está tudo bem. É natural isso acontecer. É aí que está a oportunidade perfeita. Ambientes de terror tentam não só criar uma sensação de isolamento, mas também fazem o jogador se sentir encurralado. É típico do level design trazer um layout de rede que lembra mais um labirinto. Você acessa corredores com diversas portas que precisam ser abertas até encontrar uma saída. Por isso que uma parte da experiência de progressão pelo level costuma ser pré-determinada. O jogador precisa encontrar uma chave que vai abrir um conjunto de portas que vão apresentar mais áreas com portas e corredores. É aí que entra o popular backtracking, já que você navega pelo mesmo lugar inúmeras vezes, acessando salas que antes você não conseguia. Mas um fator que influencia nessa concepção é que o jogador precisa se reorientar com certa frequência. Você pegou uma chave específica, mas você lembra quais portas pediam essa chave e mesmo onde elas estão? A armadilha desse design é deixar o jogador ficar muito familiarizado com o ambiente e ele perder o medo. Em PT, o jogo que era para ser o novo Silent Hill, você explora o mesmo corredor repetidas vezes. Mas a cada próxima vez, a experiência de passar por esse corredor não vai ser a mesma, sempre com mudanças visuais e efeitos diferentes para causar susto e até começar a aparecer uma ameaça que pode provocar sua morte. Por outro lado, quando um jogo tenta uma proposta mais direta, como Resident Evil 5, a experiência do medo fica muito diluída. Em vez de um corredor com várias portas, aqui você teria um corredor com uma porta de entrada e outra de saída. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, derrubar os inimigos um por um. Uma experiência muito mais voltada para a ação e que coloca o jogador no controle, o que não é a intenção de um jogo de terror. O monstro ou monstros em jogos de terror é o principal obstáculo do jogador. Como é necessário que eles te causem desconforto e medo, é comum que eles sejam apresentados com características grotescas e deformadas. Mas o terror não surge só de um visual repulsivo. Na verdade, existem inimigos com uma aparência humana comum, ou até com uma beleza atraente, apesar que em muitos casos eles vão se degradando e acabam se transformando. De qualquer modo, monstro aqui é só um termo simbólico. O que estabelece a relação de medo e temor com o jogador é a atitude, e ela geralmente aparece num contexto de violência. Muitos inimigos têm sua primeira aparição atacando alguém, ou no mínimo deixando bem claro que eles estão prestes a te atacar. Se um jogo de terror permite o jogador se defender de diferentes meios, ele também deve trazer uma variedade de inimigos que aumentam em dificuldade conforme você fica mais forte. O jogador precisa se ver numa situação de sobrevivência e não de dominação. Com a tendência da exclusão total ou parcial do combate, um elenco de inimigos não fazia mais tanto sentido em alguns jogos. Então muitos deles conseguiram trazer vilões ainda mais marcantes. Enquanto você precisa encontrar folhas rabiscadas espalhadas em uma floresta em Slenderman, o próprio vai estar sempre à espreita. Essa experiência de ter um Stalker que pode te atacar de maneira imprevista e tudo o que você pode fazer é correr dele, estabelece uma relação forte de um inimigo que nunca vai ceder até te alcançar. E mesmo quando o jogador pode revidar, o resultado desse esforço é temporário. Em Amnesia The Bunker, o mais recente título da franquia, você tem acesso a armas de fogo, mas nenhuma delas é capaz de matar a besta, o inimigo que te persegue, apenas nocautear ou afugentar ela por um tempo. Resident Evil 2 Remake fez isso muito bem ao misturar os dois designs. O Mr. X aparece num momento em que o jogador já se situou bem na delegacia, mas todas as salas anteriores voltam a ser inseguras com esse gigante mortal que agora vai te perseguir para todo lado. No entanto, ao tentar impor uma desvantagem para deixar o jogador vulnerável, alguns jogos acabam traduzindo essa experiência não em medo, mas em frustração. Você consegue diferentes objetos para usar como arma em Rule of Rose, de garfos até canos, mas o combate é muito ineficiente. Por causa da manada de inimigos e pela lentidão da personagem, você precisa posicionar a Jennifer muito bem para não sair levando mais dano do que causando.
Quando o combate é tão precário, o ideal seria que ele nunca fosse imposto. Porém, todas as lutas contra os chefes nesse jogo giram em torno de causar dano direto com o que você tem em mãos. Para piorar, essas lutas podem ser longas, se tornando uma das grandes frustrações do jogo. Uma decisão que funcionou muito melhor é o que foi feito, por exemplo, em Hunting Ground, em que também não é muito recomendável você insistir nos combates. Quando você finalmente é obrigado a enfrentar os inimigos em uma boss fight, o desafio é mais estratégico. Você derrota o chefe de uma forma mais indireta, quase como resolver um puzzle. Mas se o Survival Horror sempre teve dificuldades em como estabelecer um combate que seja coerente e divertido, o Stealth Horror também tem sua dose de frustração. O que acontece é que em muitos jogos dessa leva, você ser encontrado e pego pelo monstro logo deixa de ser uma experiência de medo e pânico e começa a ser uma experiência irritante. Afinal, você ter que ficar repetindo sessões pré-determinadas de perseguição faz a tensão ir embora e você passa a focar em ser muito técnico com o desafio, sabendo os locais exatos para onde ir e a hora de sair deles. O mais curioso é que o próprio Amnesia já tinha solucionado isso. Quando você morre porque você foi pego e precisa reiniciar, o jogo se reajusta e o inimigo não vai mais aparecer naquele mesmo trecho que você perdeu. Ele traz de volta essa tensão e dúvida no jogador porque agora ele não sabe em que parte esse inimigo vai voltar a aparecer, trazendo de volta a tensão e a dúvida no jogador, o que é essencial para manter essa experiência do terror. E para finalizar, o tópico recurso se conecta muito com o que já foi abordado um pouco ao longo do vídeo, porque se trata de deixar o jogador vulnerável frente às ameaças e desafios da gameplay. Uma forma de fazer isso acontecer é afetar a integridade física ou psicológica do jogador-personagem. Em Dino Crisis, quando você é ferido de forma crítica, você passa a andar de forma lenta. Se você não se curar logo, isso te coloca em desvantagem em um encontro com algum dinossauro, criando mais tensão. Um jogo que te afeta de maneira psicológica e realmente criativa é Eternal Darkness. Quando o medidor de sanidade aumenta, diferentes efeitos acontecem, como um inseto aparecer na tela, o chão se tornar areia movediça, ou portas que antes estavam abertas agora ficam trancadas. Uma outra forma de vulnerabilizar o jogador é prejudicar os controles. A Fiona em Hunting Ground entra em estado de pânico depois de sofrer muito dano dos inimigos. Nesse estado, o controle não responde mais de forma precisa, e os movimentos se estendem mais do que você comanda, além da mudança visual na tela que atrapalha a visão. Já o Sebastian em The Evil Within gasta estamina para correr, então se você gerencia mal esse recurso e esgota essa barra, você fica incapaz de correr rápido, causando ali um momento de estresse quando você precisa se reposicionar ou se afastar dos inimigos. Já falamos sobre gerenciamento de itens, mas a escassez também entra nesse tópico. Limitar a quantidade de recursos colabora muito para criar tensão no jogador. Se existem armas de fogo no jogo, o jogador vai encontrar pouca munição, do mesmo modo que armas brancas podem ter durabilidade e se quebrar, como em Dying Light. Essa tática ajuda a prevenir que o jogador seja incentivado a lutar, a não ser quando realmente necessário. De qualquer modo, gerenciar recursos pode comprometer a experiência de muitos jogadores. Quem não conhece alguém que teve que recomeçar um jogo porque ficou sem munição? Para evitar esse beco sem saída, Parasite Eve oferece para o jogador o cacetete. Ele não é tão efetivo quanto uma arma de fogo, mas você também não gasta nada para usá-lo. É uma ótima forma de economizar munição e também não cria esse beco sem saída em que o jogador precisa atacar, mas não tem mais nenhum recurso. Mas recursos também não envolvem só defesa e ataque. Jogos de terror costumavam causar uma grande insegurança no jogador por causa do limite de saves e os locais específicos onde você conseguia salvar. Com o design moderno sendo menos punitivo, a adição do checkpoint diluiu muito aquele receio de avançar, morrer e ter que voltar muito atrás. Agora você só perde o quê? Uns 5 minutos de jogo? Então por que ter medo das ameaças? Resident Evil 7 até tentou trazer essa experiência de volta, mas só na dificuldade alta. Mais um exemplo de conflito entre experiência e gameplay funcional. Exploramos todas essas táticas de medo, mas se tem uma questão muito importante que pode fazer qualquer uma delas perder toda a sua eficiência, é a falta da imprevisibilidade. No primeiro Alan Wake, o jogo se divide de forma muito clara em duas sessões. Durante o dia, você vai explorar o cenário, coletando pistas e conversando com outros personagens. E durante a noite, você realmente está em perigo, porque é quando os inimigos aparecem. O jogo até tenta insinuar que pode acontecer algo durante o dia, como uma situação no restaurante em que você vai investigar um corredor escuro e tem uma presença estranha. Mas logo o jogador fica consciente que o suspense é vazio.
Nada de perigoso acontece quando está de dia. Ainda que isso seja coerente com a história em que os inimigos só agem no escuro, essa delimitação bastante clara nunca quebra a expectativa do jogador. É contraproducente com a criação de uma experiência de medo, porque você consegue prever quando você está em perigo, e o medo trabalha com a incerteza. De forma parecida, Silent Hill Shattered Memories divide o jogo em sessões em que você explora algumas locações da cidade e outra em que você encara inimigos num mundo de gelo. No início, você explora os lugares como a escola, todo desconfiado de que qualquer coisa pode acontecer. Mas logo você se acostuma e fica evidente de que você está seguro. Você sabe identificar qual parte você vai estar em perigo. A tensão se esvazia totalmente. Em comparação, sair de noite em Darkwood é praticamente uma sentença de morte, mas isso não significa que explorar o jogo de dia seja tão mais tranquilo. Mesmo jogos que estabelecem portos seguros a princípio, como a Casa da Rei em Fatal Frame 3 e o apartamento do Henry em Silent Hill 4, eles logo se tornam locais de risco. Espíritos aparecem para assombrar em ambos os jogos, e podem até causar dano e dificultar acessos, como essas bonecas que ficam na frente do baú de guardar itens no apartamento do Henry. Se o jogador consegue prever como e quando o jogo vai assustá-lo, não tem tática que colabore para a experiência de medo. Isso vale inclusive para a repetição frequente dessas táticas, porque elas se esgotam quando aquele jogo fica repetindo os mesmos jumpscares e outros efeitos de susto. Um bom jogo de terror sabe ser imprevisível. Esse vídeo já ficou grande e eu quis deixar o assunto mais focado numa experiência single player. O terror apareceu muito em jogos multiplayer nesses últimos anos, e apesar das semelhanças, eles envolvem outras estruturas mais coerentes com esse modo de jogo. Além disso, estamos vendo novos experimentos que misturam o terror com outros gêneros e alguns projetos bastante ambiciosos que talvez tragam aí uma nova tendência. Mas são pautas para outro momento. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar o seu gostei. Um abraço e até a próxima.